Amém, queridos. Boa noite, tudo em paz? Abra sua Bíblia aí no livro de Daniel. Palavra de Deus. Nós vamos ler a partir do verso 3 para ficar mais fácil aí para contextualizar melhor. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse, diga, a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, o alimento, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achava dos filhos de Judá, diga, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, e a Misael, o de Mesaque, o de Azarias, de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminasse com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Daniel é um livro que ele pode ser pregado em qualquer época, seja se tratando da lei, tempo dos profetas, seja do Novo Testamento. Daniel é um livro que está conectado com o Deus agindo no Antigo Testamento e Deus agindo no Novo. A nossa revista, inclusive, está tratando disso, né? O quanto o estilo de vida hoje, político, religioso e financeiro, parece com o sistema babilônico, com o espírito maligno da Babilônia. Outro aspecto é que Daniel, olhando para o Antigo Testamento, ele é um dos homens mais conectado com os céus. Então ele parece com a gente porque ele viveu fora da esfera da sua cidade, da sua pátria. E nós também estamos vivendo fora da nossa pátria, porque a nossa verdadeira pátria é aonde? Os céus. Nós estamos aqui para que Deus possa ser visto, pregado, percebido através da nossa vida, como foi visto e percebido através da vida de Daniel na Babilônia. E outro aspecto, quem é hoje que mais pode ter conexão com os céus? A igreja. Quem é que tem os dons espirituais? Daniel tinha isso também. Daniel teve revelação, liberou palavra profética, interpretou sonhos e etc. Esse mover da graça e do conhecimento. E outra característica de Daniel, interessante, é que ele tinha certeza que o povo voltaria para a pátria, para Jerusalém. E a igreja também tem certeza qual é o endereço dela, que não é aqui, é a nossa nova Jerusalém nos céus. Olha como a vida de Daniel é conectada com a nossa. Estamos como ele no mundo chamado Babilônia. Somos como ele porque estamos exercendo a fé, o ministério, não em Jerusalém, mas na Babilônia. Somos como ele porque temos a oportunidade dessa conexão profunda com o Espírito, com os dons, com o ontem, o hoje e o amanhã de Deus. A primeira característica de um cristão, verdadeiro ou vencedor, está tudo no mesmo lugar, né? Primeira dela, diga caráter. Irmão, caráter é quem a pessoa é. Terceira, vamos lá?
Diga conhecimento. Se refere ao quê? Ao que você sabe. Se tratando de homens, essa é a característica mais importante de Daniel. Os teólogos concordam que Salomão, até porque o próprio Senhor falou, não haverá ninguém mais sábio do que você. Mas a sabedoria de Salomão, ela era para as coisas da terra. Pode ler as crônicas, os reis. Toda ação de Salomão de sabedoria foi diante de gente, diante de situações. Agora, a sabedoria de Daniel, o conhecimento de Daniel, diga, era horizontal e vertical. Diga, era as coisas da terra e as coisas do céu. Olha que coisa interessante. Por isso, alguns teólogos concordam que Daniel pode ser considerado mais sábio do que Salomão. Salomão falhou muito em honrar a Deus. Daniel jamais falhou. Irmão, Daniel tinha um coração nos céus e uma mente na terra. Sabe aquela pessoa que sente no seu espírito o que os céus está projetando e observa o mundo espiritual da terra se movendo e com a sua mente inteligente percebe os homens em movimento. Um camarada desse elimina quase que 100% a possibilidade de erro. Quando ele tinha dúvida nas questões espirituais, ele orava. Qualquer insegurança na área humana, ele orava. Então ele acertava praticamente tudo. Conhecimento. Irmão, a Bíblia diz que passados 3 anos da preparação, quando Daniel e seus companheiros foram apresentados diante do rei, eles foram achados 10 vezes mais inteligentes. É pouco? E aí, se a gente pegar o versículo, olha o que diz aqui, o capítulo 2, o versículo 17, a parte última do versículo diz, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonho. Além de se achar 10 vezes mais inteligente em todas as matérias do palácio, ciência, tudo, a Bíblia diz que Deus deu a Daniel inteligência e entendimento das coisas espirituais. Diga conhecimento. Irmãos, o conhecimento facilita a nossa vida em todos os sentidos. Jesus olhou para os religiosos judeus que liam lei dia e noite. Eles copiavam, irmão, eles não só liam, eles copiavam a lei. Para não esquecer nada, para marcar. Lia e ia copiando, à mão. Jesus chega para eles e fala assim, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque aquele zelo levou eles para um lado religioso. E eles esqueceram da essência da revelação das Escrituras. Prova disso é que em Mateus, quando os magos do Oriente chegaram, eles perguntaram lá no palácio de Herodes, aonde é nascido o rei dos judeus? A Bíblia diz que Herodes e toda Jerusalém ficaram alarmadas. Quem é esse rei? O único rei aqui sou eu. Quem que está querendo passar rasteira em mim? E chamaram os escribas, aqueles que cuidavam da lei, que interpretavam e estudavam, e perguntaram para eles, aonde que está escrito aí que vai nascer o rei, o Messias? Em Belém da Judéia. Eles sabiam qual era a tribo, qual era o endereço, tudo. Eu pergunto, alguém foi lá? Não foi. Os magos saíram e foram. Mas os que conheciam a lei, a profecia, que falava delas, não foram. Jesus disse, errais não conhecendo.
Então, quando a religião substitui o conhecimento por revelação, por discernimento espiritual, essas pessoas têm um conhecimento que não leva elas a lugar nenhum. A lugar nenhum. Eu já falei isso para muitas pessoas pessoalmente. Hoje eu quero falar no coletivo. Por que que crente, quanto mais a pessoa é religiosa, mais ela foge de psiquiatra e psicólogo. Qualquer religião foge. E o crente pentecostal foge mais ainda. O cezinho teimoso é o crente pentecostal com questão de médico. Irmãos, pensa bem. Vamos analisar dos últimos 20 anos. Quando quando um casal decide casar, no geral, quem é que eles fazem? Procura um médico para fazer exames da moça e do rapaz. Aí faz aquele monte de exame, está tudo ok, o sangue não vai dar problema, etc, etc. O médico, um bom médico, orienta os dois para a lua de mel, beleza, médico. Quando eles ficarem grávidos, o que é que eles vão fazer? Vão fazer um pré-natal. Faz aonde? Com o médico. Quem é que, por várias vezes, a neném lá no ventre vai ouvir a voz do médico, da enfermeira, da mulher que dá as vacinas, etc. Quando nasce aonde? Nas mãos do médico. No geral é. A não ser aqueles casos assim, que as meus irmãos têm uma facilidade para parir, que Deus me livre. Né, que pare sorrindo. Vem, neném, vem. Né? Eu tenho uma amiga que ela falou, meu maior prazer é parir, pastor, eu amo parir. Falei, irmã, tu é diferente. Aí começa a cuidar do neném, é aonde? No médico. Leva para fazer vacina, é médico. Quando esse menino crescer, ele vai ter alguma dificuldade em ir no médico quando ele quebrar o braço, quando ele sentir uma dor, um mal-estar? Não vai. Agora eu pergunto para você, quantas pessoas, desde o nascimento, procuram uma terapia ou conversar com um psiquiatra? Eu estou até hoje procurando quem já fez isso, não achei. Por que que as pessoas têm dificuldade? É porque é uma figura alheia ao seu dia a dia. Só vai no psiquiatra quando já está doido, já está jogando, rasgando dinheiro. Porque você quer saber se uma pessoa é doida mesmo, dá dinheiro para ela rasgar. Se ela não rasgar, esquece, não é não. Então, por não ter o hábito, as pessoas, o sangue de Jesus tem poder. Ei, fulano está doido, levou, o filho de fulano está doido, levou no psiquiatra. Irmão, a gente contraria a própria constituição do homem na Bíblia. Diga o homem, vou melhorar, diga o ser humano, é espírito, alma e corpo. Diga o homem é um espírito, que tem uma alma para se expressar e um corpo para morar. O nosso espírito adoece? O que é que adoece o nosso espírito? Salmo 119, diz, enviou-lhes, acha aí, ó, enviou-lhes a sua palavra e os curou da doença que era mortal. O versículo vai dizer isso. Deus enviou-lhes a sua palavra e os curou da ferida que era mortal. É Salmo 119, ou 107, ou 103. Mas eu vou ficar com 107, vamos ver se eu acertei. 107, 20. De que o Salmo está falando? Diga, da doença chamada pecado, que mata o ser humano no espírito. Deixa a pessoa incapaz de sentir, de perceber e querer buscar Deus. O que adoece o corpo? Diga muitas coisas. Dor de cabeça, câncer, adoece. Toda pessoa com um pouquinho de temor, ele preocupa ou não com sua eternidade, com seu espírito? Sim.
Por que que a gente congrega, lê Bíblia, conversa, orienta? Porque a gente não quer adoecer o nosso espírito. Por que que a gente faz exame, faz raio-x, vai no médico, para a gente ter um corpo bom, faz caminhada, academia, etc. Ter um corpo bom. Por que que não cuida, então, da segunda parte, que é a alma? Por que que não, irmãos? Que ignorância é essa? Vou perguntar para você, o seu corpo desgasta? Seu espírito desgasta? Desgasta. Porque Paulo manda exercitar o espírito. Então ele enferruja, fica meio travado, sem conexão. Eu pergunto, a alma desgasta? Emocionalmente nós temos desgaste? Sim. Sabe qual é a nossa parte mais fácil de adoecer? É a nossa alma. Porque, irmão, tudo que você recebe no seu espírito vai passar na alma. Tudo que o seu corpo tem dificuldade ou desgaste vai refletir na alma. Eu tenho um pastor que ele fala o seguinte: nós não temos alma, nós somos alma. E é mesmo. Você sai daqui depois da palavra, cuspindo fogo, Denaias. Amanhã o diabo vai ver. Amanhã, não sei o que, meu patrão vai ver. O que é um crente labareda de fogo? Aí você levanta de manhã, senta na cama assim. Mas que desânimo, rapaz. Ontem à noite eu estava tão no fogo, tão convicto. Aí você entra no ônibus assim, ó. Uma alma abatida. Sangue de Jesus tem poder, né? Uma pessoa sábia é uma pessoa que percebe a sua condição espiritual, tem percepção da sua condição emocional e da sua vida física. Irmão, eu era o seguinte, eu me tornava membro na igreja, e aí eu era o homem de 14 profissões. Diz que quem não tem nenhuma profissão definida, sabe das outras todas. Pelo menos tenta. Eu trabalhei num condomínio, eu fazia tudo. Eu era zelador, porteiro, trocava lâmpada, pintava, lavava chão, fazia jardinagem. Aí passava uma senhorinha, velhinha. Irmão, ela falou isso para mim, eu nem sei quantas vezes. Ela passava assim e falava: homem de 14 profissão, porém sem nenhuma definição. E eu não entendi. Aí eu falava: bom dia, fulana, bom dia. Falei, um dia eu abordei ela. Eu falei, por que a senhora fala isso? É porque é o seguinte, você está num grupo que se engana com a própria inteligência. Eu falei, como assim? Falou, Eudes, tudo que mandar você fazer e te der uma oportunidade, você aprende e faz. Só que nenhuma dessas coisas você ganha dinheiro. Você ganha mixaria. Então deixa eu te falar. Eu quero, se for preciso, eu pago faculdade para você definir o que você quer fazer. Ter uma profissão. Eu falei, eu vou pensar. Até ontem eu estava pensando. Vamos voltar? Conhecimento. Quarto, diga intuição. O que é intuição? É o que eu consigo perceber, ver, sentir e discernir. Quando você lê o livro todo de Daniel, você vai pensar, cara, como é que Daniel conseguiu ter todas essas características? Irmão, e não era ter como alguém tem uma joia guardada. Aquela irmã que guarda a taça de cristal que ganhou da avó, nunca usou. E aqueles pratos? Nessa peça aqui eu ganhei no meu casamento, ninguém usa. Não, Daniel estava se movendo em Deus e no mundo dos homens, com todas essas características, produzindo, sendo profundo, sendo abundante, vivendo, celebrando, guerreando, mão levando pancada e dando pancada.
Irmão, você precisa de mais graça para levantar quando recebe uma pancada do que para dar porrada no diabo. Porque toda vez que você dá porrada, você fala, Deus está comigo. Ó Zé, eu dei a porrada, acertei. Deus está comigo. Né? Eu gosto muito de entrevista de jogador. Olha, eu louvo a Deus, porque Deus fez nós vencer o nosso inimigo. Aí se o outro time vira no segundo tempo, aí lá vem outra entrevista. Nós viramos para cima do nosso inimigo, Deus nos abençoou. E os lutadores de UFC, né? Derriba o cara está lá caçando fogo e ele já está assim. Graças a Deus, está lá. Agora, irmão, quando o diabo Deus permite o diabo dar uma lambada na gente, sabe qual é a primeira coisa que ele faz? Ele te dá a lambada, você fica meio tonto, aí ele já vai lá no teu ouvido. Deus não te ama, não. Se Deus existisse, ele não tinha deixado de você cair desse tipo, você levar esse tropicão. Onde que estava Deus quando o ladrão, você caiu no golpe? Cuidado com o golpe novo do Pix aí, hein? Se for fazer Pix, você fica olhando para a tela, não tira o olho. Os caras conseguiram criar um programa, um negócio, que eles nem precisam ficar mais perto do computador. O programa, quando você... Somente, ó irmão, deixa eu falar uma coisa. Pelo amor de Deus, não manda nenhum link no grupo da igreja, não. Porque a hora que alguém que não tem conhecimento acessar o link dele e perder todos os dados dele, da conta, do cartão de crédito, eu vou atrás de quem postou o link. Porque o grupo é da igreja. Eu tenho um pastor amigo meu que ele vive mandando um link assim. Uma frase assim, atenção, você quer saber mais? Clique aqui. Clica para você ver. Clica. Irmão, os caras usam hino, usam pregação, usam tudo. Não é porque tem um nome de evangélico que o Satanás não está por trás querendo usar, não. Cuidado. Aí você manda para uma vozinha que não conhece tecnologia, a bichinha clica lá, os caras fazem empréstimo na conta dela, na aposentadoria. Não manda, não. Eu concordo que você mande, você faz assim, você está com o link segunda-feira, aí você faz o seguinte, você abre ele, vê, espera uma semana. Aí não roubou de você, está tudo ok, aí você manda. Manda. Então a gente precisa ficar muito atento, porque esse golpe novo aí, ó, você põe os dados, aparece na tela, aí a tela para por 3 segundos. É o tempo que o computador redireciona o seu dinheiro. E aí o computador não põe o valor que você colocou. Eu vi o filho fazendo, a mãe foi fazer um Pix de R$30. Aí ela achou estranho, puxou no extrato. O cara levou 630. Aí o filho dela, mãe, você foi roubado, eu vou fazer um Pix para a senhora de R$1. Faz um de R$1 para mim. Ela ficou, mas ficou olhando a tela. Irmão, a tela travou 3 segundos. Falou, tá vendo, mãe? Aí ele saiu, não concluiu. E aí um especialista, no jornal hoje, foi mostrar como é que funciona. Pô, o trem é bem feito demais, porque o cão sabe fazer bem feito. Então, cuidado. Ah, vou mandar para minha avó, porque é bonito, e vou mandar não sei para quem. De repente você está mandando o cão para roubar, para aprontar, você nem fica sabendo. Tá? Então, vamos usar para o nosso bem. Diga intuição. A principal fonte de Daniel era Deus. Quantas vezes as nossas fontes, elas estão tão no campo humano, ou no campo do espiritual das trevas, que a gente cai em cada armadilha, em muita armadilha. Irmãos, quando você for sair de uma igreja para outra, você precisa muito de intuição, de discernimento, de percepção. Porque a coisa mais difícil para mim, eu não vou negar, deve ser difícil para os outros, é uma pessoa chegar e falar, pastor, eu visitei a igreja X, do nome X, e eu decidi ir para lá. E normalmente quem decide não é o homem, incrível, é as mulheres que decidem. Irmão, eu fico nervoso quando uma mulher decide para qual igreja vai. Eu fico nervoso. Eu fico pé da vida com esse trem. Eu não falo nada, mas eu fico nervoso.
É porque eu sou introspecto. Fico quietinho lá dentro. E aí eu conheço a história da igreja. Conheço detalhes de quem está lá liderando. Uns 2 ministérios. Mas eu não posso falar nada. Sabe por quê? Se eu falar, essa pessoa vai chegar lá e falar. E aí daqui a pouco eu levo um tiro na rua aí. Então eu preciso contar com a intuição da pessoa. Para que, se tiver muita maturidade, eu vou assim meio jogar uma... Falei, irmão, cuidado, você não sabe para onde você está indo. Um casal aqui sabe aí do mistério aqui perto. Bem complicado. Bem complicado. E já teve gente que saiu daqui e foi para lá. E eu fiquei assim, falo, não falo, não vou falar não. Falar não. Porque esse homem está precisando orar, para saber para onde está indo. A gente precisa ter discernimento. Mas muito discernimento. Agora mesmo eu estou ajudando um irmão a vender uma rifa, sabe por quê? O filho dele comprou um apartamento, colocou um conhecidinho de recente para morar, falou, não, a boleta da prestação vai chegar aqui no apartamento, aí você pega o aluguel e paga. Inocente demais. Aí o cara nem pagou nenhuma prestação, nem um condomínio. E ele vai, a Caixa avisou, você tem uma semana, vamos leiloar seu apartamento, você nunca mais pagou. Agora ele tem que pagar todas as prestações da Caixa e perdeu o aluguel de mais de 2 anos. Irmão, chega num momento que não compensa mais. É melhor entregar o apartamento. E ainda vai ser processado para pagar a taxa de condomínio. Discernimento. Discernimento. Percepção, visão. Que nem, irmão, você sabe qual é a coisa mais curta que nós temos? É a visão física do olho. A visão mais longa que nós temos é quando nós conseguimos ouvir o Espírito no nosso espírito. Lembra do Salmo 23? Qual é a profecia básica do Apocalipse? Bem-aventurados os que lê. O que o Espírito diz para as 7 igrejas do Apocalipse? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Por que ele não falou assim, quem tem olho grande aí, ou veja, fique atento para o que o Espírito está fazendo? Não. Irmão, a audição é mais importante do que o que você vê. Por exemplo, a ovelha é míope, praticamente cega. Mas ela tem uma audição extraordinária. Eu amo ver os videozinhos na internet. O pastor das ovelhas se esconde. Já viram esses videozinhos? É interessante demais. E aí põe um estranho. Aí o estranho chega lá e fala a mesma palavra que ele fala com as ovelhas. As ovelhinhas estão comendo e o cara está gritando lá, elas... E uma falando com a outra. E aí, irmã, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Não, me dá um pedacinho dessa picanha sua aí, está melhor do que a minha. E o cara gritando lá, dando o mesmo comando. Aí ele para, eles põem 3, 4 pessoas, elas nem levantam a cabeça. Aí o cara vai lá, fala uma palavra, ei! Para as ovelhinhas. Bom, eu acho lindo demais esse negócio. Quantas vezes, com o olho assim, você fala, tá abençoado, não, isso aqui vai dar certo, isso aqui é show, isso aqui é... Irmão, principalmente namoro, né? Não, e se aquela pessoa tem o perfil de beleza que o outro gosta, pronto, acabou, não consegue ouvir ninguém, nada, fica cego, surdo. Por isso que o povo diz que o amor é cego, né? Irmão, a paixão é que é cega, e que cega todo, te deixa cego, burro, tudo, te quebra, te leva à falência. Então, Daniel é alguém que tinha uma intuição extraordinária.
Porque Daniel tinha muitos inimigos. Você acha que eu e você não tem? Inveja. Você acha que alguém está feliz com o seu casamento? Ah, eu estou feliz demais com o casamento de fulano, glória a Deus. Você já viu aquelas pessoas que você conta o testemunho e ele vai te dar parabéns? Olha, é o seguinte, estou muito feliz aí com esse seu carro, viu? Estou numa felicidade. Parabéns, viu? Aí vira e fala assim, eu só fico preocupado porque diz que esse carro consome muito. E o seguro disso aí deve ser caro. Sei não, Sai, cão. Sai, tranca a rua. Intuição, vamos correr. Quinto, diga experiência. Essa característica fala de quê? Irmãos, fala do que você já foi, do que você já fez. E do quanto você pode usar disso para o amanhã, para frente. Irmão, nesse aspecto, Daniel tinha um coração muito definido. Daniel olhava para trás e sabia que todo o seu êxito, todas as suas vitórias, todos os livramentos, tinha vindo de onde? De Deus. Então ele não tinha medo de olhar para frente, por mais que as ameaças, o quadro profético, tudo. Ele dizia, eu vou usar toda a experiência, vou fazer do mesmo jeito ou melhor, e vou chegar lá. Sexto, diga sucesso anterior. O de que fala isso? Dos resultados e dos frutos comprovado. Frutos é o selo que a sua existência está sendo bem usada. A Bíblia não diz assim, que o selo é os frutos que você segura, que você tem na mão. Não. A Bíblia diz que o selo são os frutos que permanecem. Evangelho de João, capítulo 15. Então, todo ser humano tem frutos. Talvez a maioria dos céus sumiu do mapa, você nunca mais viu nenhuma ligação nem nada. Mas às vezes foi uma frase que você falou e que mudou a vida daquela pessoa. Às vezes você parou e ajudou a trocar um pneu e deu um grande livramento para aquela família. Poderia vir uma carreta e matar todos. Irmãos, uma vez eu saí daqui de Goiânia para ministrar em Brasília, numa chácara. E nesse dia o meu coração amanheceu turbulento, um peso. Falei, Jesus, sangue de Jesus tem poder, que trem ruim. E eu ia mais 5 pastores e homens de Deus. E nós oramos, Deus guarda esse carro. No meio da estrada aí paramos num posto. E eu fui o único que ficou do lado do carro. Os outros foi lá naquelas negocinho que vende lanche, lá nas companhia não, como é que é? Conveniência. De repente para um carro velho com uma família de crente, um carro velho, irmão, uma mulher com os 3 meninos, e parou, e para um carro atrás, que ele vinha num tiro, um carro preto, um carrão, o cara já desceu com a arma na mão. E uma mulher do lado dele tentando segurar ele, e ele foi lá na porta assim, pôs a arma e do ladinho assim, ó, na cara do cidadão. O cara abriu a porta e ajoelhou. E ele com a arma, mas esse cara estava possesso. A mulher do homem virou, foi lá, ajoelhou nos pés dele e falou, moço, o meu marido não viu que te fechou, ele nem viu que tinha te fechado. Nós saímos da estrada de chão e entrou, ele não viu. Pelo amor de Deus, não mata o pai dos meus filhos, não. Está aqui as 3 crianças. Aquele homem foi afastando assim, ó. Afastando. Entrou no carro de ré. Aí o homem voltou para o carro e saiu. Daqui a pouco chegou outro carro, parou do lado dele. Falou assim, não, nós não vamos deixar de graça, não. Vamos aproveitar que eles estão na estrada, nós vamos picar eles de bala.
Nós parou de novo, fomos orar. Deus, guarda aquela família. Tira eles da estrada. Então, irmão, a gente precisa ter, sabe o quê? A gente precisa ter reserva. Porque às vezes orar naquele momento é uma guerra tão grande que você tem que ter um depósito para que o céu se movimente rapidamente ao seu favor. Você precisa ter conexões de intercessores. Orar por alguém e alguém orar por você, para que o céu se movimente e a espada de Deus entre. E nós fomos o resto da estrada olhando. Graças a Deus, não tinha ninguém, não tinha nada, não teve notícia nenhuma. Deus livrou. Sucesso é aquele que, sucesso anterior, principalmente no nível de intercessão. Quantas vezes você levantou de manhã correndo, aconteceu alguma coisa, você não orou, mas na semana passada você tinha orado a semana inteira. A reserva. Quantas vezes o inimigo tem uma intenção com o filho, com o parente da gente, e o inimigo não consegue colocar em prática, porque nós tivemos sucesso na intercessão, busca anterior. Antes do inimigo conseguir, Deus vai lá e frustra. Isso aconteceu demais com Israel. Por isso que Deus dava um conselho para Israel: antes de ir para a guerra, faz o sacrifício. Invoca o nome do Senhor, toca na arca, adora, põe incenso, confiança e vai para a guerra, porque o Senhor vai na frente. No mundo espiritual, quase sempre, o resultado de hoje é busca do ontem. Porque os céus não se movem na terra, sem antes a terra se mover em adoração e intercessão. Tudo que Deus faz aqui é resposta do que a igreja já mandou para lá. Se coloque de pé. Você sabe qual é o maior fruto de Daniel na história dele? É porque Daniel gerou o retorno dos judeus nos 70 anos na Babilônia. Daniel gerou o retorno, diga, em oração, em intercessão. A gente não sabe se ele voltou, a Bíblia não fala, mas a geração que voltou para lá, é porque Daniel gerou na intercessão, na oração. Reis liberaram estrada, reis deram madeira, prata, ouro, animal, até exército para levar o povo de volta. Coisa linda, né? Sucesso. Irmão, o sucesso de Esdras e Neemias, na restauração dos muros de Jerusalém, na restauração do templo, passou pela intercessão de Daniel. A gente ora para essa igreja ser uma igreja importante para a sociedade. Talvez nenhum dos pastores que estão aqui comigo, acima de 30 anos, vai ser quem vai liderar essa igreja relevante. Mas a nossa oração, a nossa intercessão, o ensino, vai levantar alguém que vai fazer dessa igreja. Talvez hoje ele tenha 10 anos, 5 anos de idade, 15. Mas Deus vai levantar alguém que vai levar essa igreja aonde Deus quer. Deus vai. Talvez ainda não exista uma medicação para resolver uma doença grave. Talvez alguém não criou uma máquina que vai fazer uma cirurgia para resolver algo. Mas no nosso meio já tem essa pessoa. E os frutos que a ciência já colheu vai ajudar essa pessoa a fazer algo com excelência. Lembra de uma coisa: tempo não cura só queijo. Tempo é precioso, irmão. Tempo e oração é precioso. O diabo faz tudo para você ser acelerado, para você ser estressado, querer o ontem. E aí, que você está acelerado, querendo resolver hoje, você para de orar. Aí pronto, aí está do tipo que ele gosta. Deus espera a gente orando, orando, e Deus vai trabalhando nos processos. É maravilhoso.
Quando eu aceitei Jesus, eu tinha 17 amigos, que era o nosso time de futebol, tudo na mesma idade, de 15 a 18 anos. Aceitei Jesus e pensei, esses meus amigos aí não vão para a igreja não. Mundano, namoradinha, bebida, forró, sexo, vai não. Mas eu comecei a orar, vim embora para cá. 7 anos depois eu volto lá, Zé. Chego na igreja, falei, uai, tem 7 deles aqui. Aí fui conversando, não, fulano está na igreja presbiteriana, fulano está na igreja em célula, Beltrano. Eu falei, cara, que coisa extraordinária. E último, diga capacidade. De que isso fala? Do que pode ser feito, de fato. Isso vai mostrar o valor da minha capacidade. Não tem coisa mais legal do que você ser habilitado em algo e você resolver problemas das pessoas. É maravilhoso, né? Você ser um profissional que a pessoa já bateu em várias portas. Você chega lá em você e você vai lá e não, vamos por aqui. Meu sogro chegou em Goiânia com a ferida aqui, ó, que nada curava, médico, remédio. E uma pessoa dessa igreja, que é da área, falou, não, vai usar isso aqui. Acabou, fechou. Fechou. É um dom, é um talento, uma capacidade. Existia uma tribo em Israel, que eles tinham profunda facilidade em ler o tempo, as estações. Se vai chover, como é que vai ser as colheitas, que hora semear. Se o exército for para a guerra hoje, vai enfrentar a tempestade, etc. Eu esqueci qual é a tribo. Ninguém em Israel se movia sem antes consultar aqueles que tinham capacidade para aquilo. Então, queridos, vamos usar essa multiforme graça de Deus no corpo de Cristo. Você está com dificuldade numa área que precisa de um contador, consulta alguém. É num advogado, é num médico, é num psiquiatra, num psicólogo, consulta. Para que sofrer, se eu posso amenizar todo o processo usando as ferramentas certas? Para quê? Eu gostava de lavar carro, eu ficava alisando o carro. E aí a minha mulher falava assim, sua mulher já falou isso? Né? Acho que eu vou querer ser um carro, uma carrona. A moto, a bicicleta, né? Rapaz, aí eu terminava com as unhas todas sujas, tudo machucado, os dedos, né? Aí fui num lugar lá, falei, quanto que é para lavar o carro? R$25 completo. Irmão, desde a primeira vez que eu lavei, pergunta se eu quero lavar carro. Tem gente que faz aquele negócio com 40 minutos, bem feito. Hoje está 50, 70 reais, dependendo do carro. Irmão, se alguém me pagar 70 reais para lavar o meu carro, eu não quero de jeito nenhum. Eu sei o trabalho que dá para fazer certo, eu sei o trabalho. Eu pago e não peço desconto. Então tem gente que tem capacidade. Não sofra, procura. Para a pessoa te indicar um bom livro, um bom profissional, um curso. Aí a gente não sofre. Irmão, Daniel, sabe o que é você nascer brigando e no dia do sepultamento, meia hora antes da morte, estava brigando? E pergunta, se ele estava doente, se ele estava doido, se ele queria negar Deus? Não queria. Alguém que soube se mover em Deus, as Escrituras, no Espírito e no mundo dos homens, que é exemplo para mim e para a sua vida. Leia o livro de Daniel pelo menos umas 10 vezes. Daniel via ontem porque lia as Escrituras. Daniel via hoje porque estava conectado com os céus. E Daniel via o amanhã porque Deus o revelava. Que coisa extraordinária. Foi um cristão vencedor em posições altíssimas de governos, de reis.
odiado na Babilônia, porém extremamente frutífero. Diga: Pai, que a minha semana seja debaixo do Teu Espírito, da Palavra, e que eu tenha uma conexão com os céus. Pai, nós oramos nessa noite. Deus, nos dá da graça do Teu Espírito, ó Deus, para trabalhar essas características, ó Deus, para pedir ao Teu Espírito Santo e buscar na Bíblia, ó Deus, essas características, porque a nossa vida com certeza vai dar os frutos que o Senhor quer. Nós seremos, Senhor, humanos, materialmente falando, melhor, sofreremos menos, em nome de Jesus, Pai. Deus, põe as Tuas mãos em cada casa, em cada vida, em cada mente, manifesta o Teu poder de preservação. Daniel não terminou a vida morrendo, doente, deprimido, oprimido, porque viveu uma vida no Espírito, no azeite do Espírito, debaixo da lâmpada da palavra. Oh, aleluia! Desperta-nos, Senhor, para estar no Senhor, debaixo da Tua nuvem, debaixo da coluna de fogo, da Tua proteção, que o anjo do Senhor acampe para nos livrar, para nos guardar, que trabalhar para nós não seja um fardo, que ir para o emprego, para a empresa, que educar filhos, que nada seja um fardo,